Aloha, visionário! Sejam todos bem-vindos e hoje eu vou fazer uma reflexão aqui, já começando com uma pergunta para você. E aí, o que você faria se de repente chegassem na porta do seu negócio, né, do seu estabelecimento, um ônibus aí com mais de 40 pessoas prontas para comprar o seu produto, seja ele qual for. Imagina se eu chegasse na sua loja, você já teria como receber dinheiro de todo mundo, teria atendente suficiente para receber o fluxo de pessoas que estão chegando ali com vontade de comprar. E se fosse mais, se fosse 2, 3 ônibus, dependendo do tamanho do seu negócio, com certeza um tráfego em excesso, o número de pessoas em excesso também pode ser prejudicial para o seu negócio. Então, se você acha que o seu problema é falta de tráfego para tudo, acho que tem coisa errada. E vamos pensar mais sobre isso, porque impulsionar sem estratégia é como jogar gasolina em um carro sem motor, ou seja, não vale de nada e desperdiça o nosso dinheiro. Hoje eu quero te mostrar o erro mais comum que as pequenas empresas têm cometido na hora de pensar em marketing. Toda semana o pessoal vem me perguntar: Arthur, vale a pena pôr tráfego no meu negócio, vou gastar dinheiro com tráfego pago, eu faço no Instagram, eu faço no Google, eu boto tráfego no TikTok, será que vale a pena botar tráfego para mim? É a pergunta mais comum que eu tenho escutado ultimamente. Afinal de contas, é um das pernas do marketing que mais prometem, não é mesmo? Eles têm trazido muito resultado para muita gente e têm feito várias promessas para vários empresários. Olha, quer mudar o seu negócio, investe em tráfego. É, gente, vamos lá. E a grande pergunta é: eu primeiro preciso diagnosticar a sua empresa. Em qual fase que ela está? Ela tem como receber as pessoas que estão chegando? Eu gosto de deixar claro o movimento do que é marketing e o que é vendas. Vamos começar organizando isso, eu acho que é um bom caminho. Separar marketing de vendas é extremamente importante porque eles fazem parte do mesmo processo, que é o processo de aquisição de cliente. E eu gosto de exemplificar da seguinte maneira: o cara do marketing é o cara que está na rua. Pensa na sua loja. Então, o marketing é o cara que está na rua com uma placa gritando: entrem aqui, essa loja é boa, comprem aqui, o produto é bom. E o marketing faz com que as pessoas que estão andando pela rua mudem a rota dela e agora entrem dentro do seu negócio. E lá dentro do seu negócio vai ter uma pessoa que vai receber essas pessoas que estão chegando da rua e irão converter essas pessoas que estão chegando na rua em clientes. Essa pessoa é o comercial. O processo de aquisição de cliente ele tem que ser muito alinhado, porque não adianta o marketing mandar muitas pessoas ao mesmo tempo. Aquele exemplo do ônibus que eu dei no início do vídeo. Não adianta eu mandar um volume de pessoas muito grande se eu não tiver lá dentro da loja um comercial preparado para converter as pessoas que estão chegando. Isso vai causar um problema grande de atendimento. As pessoas vão ficar insatisfeitas porque o tempo de fila aumenta. As pessoas vão ficar insatisfeitas porque não conseguiram ter a resposta que queriam. Às vezes o atendente está sobrecarregado, atendendo tantas pessoas que não vai dar a atenção necessária. Então a pessoa vai se sentir negligenciada, perdida, abandonada. Então a primeira pergunta que eu tenho que ter é: qualquer tráfego, seja ele do digital ou offline, qualquer tráfego, antes de ser feito, eu preciso responder a uma pergunta. Eu tenho estrutura suficiente para converter meu tráfego em venda? Departamento comercial, gente. Eu estou falando de pessoas que estão preparadas para receberem o meu cliente e transformar ele em negócios, gerar oportunidades, poder de fato converter aquele lead que chegou em um cliente pagante. A verdade é que está todo mundo querendo impulsionar tudo, gerando lead de uma maneira descontrolada e fazendo um atendimento que não está sendo suficiente. Não é verdade? Você sabe disso, você sabe o que eu estou falando. Então, acho que a primeira pergunta que a gente tem que ter é essa. A segunda pergunta que a gente tem que ter, na verdade, na verdade não é nem pergunta, é um cuidado que a gente tem que ter, é que eu preciso olhar para este processo e muitas vezes não esquecer que ele é um funil. Eu preciso
atrair as pessoas, eu preciso engajar as pessoas e eu preciso converter as pessoas. E aí, quando eu falo de tráfego, eu vou atuar em tráfego em qual camada do funil? Entendeu? Um bom tráfego, principalmente o tráfego no digital, ele é maravilhoso para a boca do funil. Ele é maravilhoso, ele é muito bom para a boca do funil. Então, você quer encher a boca do funil, você quer ter pessoas chegando na sua marca, você vai fazer um tráfego pago. Mas e a conversão? A conversão não é tráfego pago, a conversão é uma landing page, a conversão é o seu pitch de venda, uma estratégia que você vai ter de lançamento. Como é que você vai fazer essa conversão? Eu estou te falando isso por quê? Porque eu lido, né? A gente, como intermediador de negócio, a gente ouve os nossos fornecedores, muitos gestores de tráfego, sofrendo porque o cliente fala, mas não está dando resultado. É claro que está. O lead está chegando. Quando você vai ver o histórico de lead do cliente, o cliente recebia 5 propostas em um mês, agora está recebendo 40. Aí o cliente fala, mas o lead não é qualificado. Mentira, o lead é qualificado. O cara já deu o sinal de que quer comprar, o cara clicou no botão, o cara pediu o desejo de compra. Agora, eu não tenho pessoa sabendo vender. Entendeu? E a gente precisa estar preparado, porque isso é uma realidade no nosso mercado. Então a gente tem que entender que o tráfego pago ele é maravilhoso, sim, ele vai ajudar seu negócio, sim, mas como eu sempre bato na tecla, não é a única estratégia. Não é a estratégia miraculosa que vai salvar o meu negócio, que vai mudar tudo, não. Eu preciso olhar o contexto geral. Olha para o seu negócio, entende o processo, ajusta o processo, vende. A gente sabe, né, que tem cliente que vai só investir, põe dinheiro, mas não tem um cuidado, por exemplo, no engajamento. Eu tenho um cliente que é assim, ele trabalhou com a gente muito tempo aqui, a gente fazia um trabalho de convencimento dele, de postura, mas ele só queria atrair cliente novo. Basicamente, no gráfico de hype, ele só trabalhava nesse contexto. Isso foi tão interessante, eu acho isso foi muito legal. Isso foi tão interessante, mas foi tão interessante que depois a gente foi fazer uma análise do perfil do cliente dele, dentro do CRM, a gente percebeu que o cliente só tinha uma compra. Olha que interessante. Ele precisava adquirir novos clientes todos os meses para um negócio que tinha potencial de compra recorrente. Mas ele não investia, por exemplo, em retenção. Ele não investia, por exemplo, em como manter o meu cliente continuando sendo o meu cliente, né? A retenção na prática, num bom atendimento, na experiência do cliente. Não fazia o marketing de serviço de uma maneira excepcional. Não, a pessoa comprava dele uma vez, ou seja, ele punha dinheiro no tráfego para a pessoa comprar uma vez. Aí depois que a pessoa comprava uma vez, ela não tinha uma experiência legal, não comprava de novo. E aí o negócio dele, para continuar existindo, vivia de pessoas que compram uma vez. A gente fez um mapeamento disso. Em um ano, dá para contar nos dedos. Eu vou te falar sério. Eu me lembro aqui de uns números de cabeça, eu acho que foram 20 pessoas que compraram mais de 2 vezes no estabelecimento dele. Em um ano de negócio, e ele gastando tráfego. O custo do lead vai ficar muito caro. Por quê? Porque você, em vez de vender para o mesmo lead, você está só querendo adquirir. Olha que doideira. Então a gente precisa de olhar para essa estratégia como um tempo todo. Eu preciso fazer a pergunta: quem é meu público? Como ele interage? Qual é a minha proposta? Eu tenho proposta de valor. O que eu vou entregar para ele? Qual a experiência que ele vai ter? Ele vai ter qual tipo de identidade eu vou me comunicar? O que ele vai enxergar? O que ele pode esperar de mim? Isso tudo são pontos extremamente importantes que eu preciso ter em mente na hora de conversar com o meu cliente. Então, antes de você saindo colocando um tráfego, antes de você ficar louco atrás aí, qual é a estratégia que eu vou fazer? Agora eu vou investir tudo que eu tenho em tráfego. Calma aí que tem mais coisa para olhar. Vai com calma. Vamos olhar essa estratégia sua, botar em ordem a casa,
para na hora de pisar no acelerador, pisar com confiança, beleza? Vai com estratégia que você vai mais longe. Não joga gasolina num carro sem motor, senão vai dar ruim. Fica nosso abraço, um bom dia, uma boa semana e a gente se encontra amanhã. Um grande abraço, pessoal. Uhul!